Nós já somos 11 pessoas, ou pelo menos 11 aparelhos ligados nessa reunião, né? Deixa eu ver aqui quem está presente. A Biana, a Camila, o Carlos Eduardo, o Cleiton, a Gabriela, o Hugo, o João Pérez e o Severiano. E a Mônica também. Vamos aguardar mais um pouquinho, que na condição de conselheiros, quantos somos? Eu, o João, o Hugo. Você desligou seu som, Paulo. Oi, João. Seu som está desligado. Tinha desligado, né? Estamos aguardando aqui o quórum. Eu tô dentro do carro aqui, porque nós estamos na confraternização aqui da CEPLAN. Aí eu saí um pouquinho. Lei seca aí para você, viu, João? É, né? Tá certo. Mas muito obrigado aí pela presença. É muito importante a sua presença na reunião. E hoje, particularmente, é uma data importante, um trabalho desafiador que nós, com a reunião de hoje, estaremos coroando, né? Paulo, já deu quórum, viu? O Antônio está presente também. Ok. O Rafael ainda não chegou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Antônio. Tudo bem? Tudo bom. Ótima sexta-feira e a todos. Obrigado. São 3h08. Eu vou pedir a compreensão de vocês para a gente começar daqui a 7 minutos precisamente, porque aí a gente respeita aquela tolerância brasileira dos 15 minutos, certo? Paulo, a Renata disse que não estaria presente e o Pádua também não, porque ele ia participar de uma sessão lá na Câmara agora sobre o plano diretor, a partir das 14 horas. Ele falou assim que era importante a presença dele. O Rafael, Cleiton, deu algum sinal aí de que estaria chegando, porque como conselheiros nós somos o Antônio, eu, o João Pérez e o Hugo, que estamos presentes, é isso? E o Fausto também, o Fausto acabou de chegar. Ô, meu ilustre vice-presidente, secretário da CEINFRA, guerreiro secretário da CEINFRA, tudo bom?
Liga o microfone aí, Fausto. Liga o microfone. O conselho são 7 membros. Paulo, o Rafael tinha me dado a garantia de que entraria. Eu vou acioná-lo aqui pelo WhatsApp. Está presente também o professor Pedro, né, e o Carlos da APAI. Ô, Paulo, acho que eu estava com o microfone cortado, desculpa aí, mas... Exatamente. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Ouvindo muito bem. Tá. Eu quero pedir desculpa que eu cheguei mais tarde, o prefeito estava aqui com a gente, acabou de sair, eu saí correndo e vim para cá para a nossa reunião. Muito obrigado. Mas acho que ainda há tempo, né? Não, Fausto, você não está atrasado. A reunião não começou, nós estamos dentro daquele prazo de tolerância aí, ainda só transcorreram 11 minutos. Então, a gente nem começou a reunião, você está na hora certa. Nós sabemos que tem uma confraternização na CEINFRA hoje, não é isso? Hoje foi a nossa festa de fim de ano e o prefeito nos deu a honra da presença, esteve aqui, fez sorteios aqui de brindes, fez um discurso muito bacana com todo o pessoal, como sempre, né? Ele tem muito carisma, né? E ele realmente até tocou música, e a dona Thelma cantou música aqui, quer dizer, a coisa foi muito boa, então vocês me desculpem, eu acho que o nosso atraso é justificado. Fausto, deixa eu te dizer uma coisa, a gente está em final de ano, fazendo um balanço do nosso trabalho, eu quero te dizer que a presença do prefeito aí na CEINFRA, prestigiando a CEINFRA, é uma presença muito justa, viu? A gente tem acompanhado aí o trabalho da CEINFRA, de toda a equipe, a sua dedicação para a gente arrumar essa cidade. A CEINFRA está de ponta a ponta nessa cidade, fazendo obras, e eu acho que o prefeito foi muito feliz, muito justo ao prestigiar o evento de vocês aí, particularmente por conta da sua gestão, viu, Fausto? Muito obrigado. Nós vamos, só por uma questão de persistência, Cleiton, tenta fazer um contato com o Elton e com o Rafael da Saúde, que são os dois conselheiros, o Elton da SMM, do PROCON, o Hugo, que é da SMM, o Elton e o Rafael do Hugo, para ver se eles poderiam participar. Se eles... Tá bom. O Rafael, eu acabei de mandar mensagem para ele, não me respondeu ainda. Vou falar com o Elton aqui. Uhum. Paulo, ele acabou de falar que não pode. O Elton, né? O Elton, isso. Uhum. O Rafael, você mandou uma mensagem ou ligou para ele, Cleiton? Eu acabei de mandar mensagem. Não, liga. Às vezes ele atende. Vamos ver se ele bom, atende. Uhum. Rafael tem sido muito importante também nas nossas reuniões, muito presente e representando o Poder Legislativo. A gente precisa contar com a participação dele, que é muito importante.
Se não puder, a gente entende, nós já temos quórum, mas eu Ele está digitando aqui, Paulo. Tá bom. Só um minutinho, eu já te falo. Ok. Foi o que eu imaginei mesmo. Ele está na audiência do plano diretor. Ok, não vai poder participar, né? Não. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui, caso ele puder entrar mais no final, né? Tá bom. O Elton não justificou a impossibilidade, não? Ele disse que está na agenda externa. Ok. Bom? Tá. Então, vamos começar a nossa reunião. Estão todos apostos aí? Sim, né? Quero agradecer a presença de todos. Gostaria de, novamente, apresentar todos os presentes. Primeiro, apresentando os conselheiros. Eu, que sou um dos conselheiros, presidente da Agência de Regulação e presidente desse conselho. O Fausto, que é secretário da CEINFRA e é vice-presidente desse conselho. O Antônio, representante da AMA, conselheiro da AMA. O Hugo, conselheiro da Secretaria de Mobilidade. E o João Pérez, conselheiro secretário da CEPLAN. Então, dos 7 conselheiros, nós somos 5 presentes. O vereador Rafael da Saúde não pôde estar presente, porque tem uma outra pauta tão importante quanto essa, que é da discussão do plano diretor na Câmara. Mas não pôde estar presente. Além dos conselheiros, eu gostaria de apresentar aos conselheiros... Paulo, me desculpa. O vereador acabou de falar que vai entrar. Vai tentar participar das 2 reuniões, viu? Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Eu quero também dizer aos conselheiros que eu tomei a liberdade de chamar a equipe da Agência de Regulação para estar presente na reunião, porque, na verdade, a pauta de hoje é uma pauta na reunião. A Carla, diretora de regulação, que está aqui do meu lado, a Camila, gerente de regulação, o Severiano, que é gerente da ouvidoria da agência, a Ágabe, que é a nossa jornalista, nossa... Como é que é o seu cargo, Ágabe? A Ágabe chegou agora. Fala de... Social média. Social média? Sim. Olá, Paulo. Isso. Olá, Rafael. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu estava insistindo aqui pela sua presença, porque além de você ser muito atuante e estar muito atento, você tem aqui uma responsabilidade enorme, que é de representar todo o poder legislativo com a sua representação, e eu acho que é importante. Eu sei que você está numa outra pauta pesada aí na Câmara, que é a discussão do plano diretor, mas quero agradecer aí pelo esforço de estar participando das 2 reuniões. Eu vou estar aqui atento, aqui, ouvindo as 2 aqui, podendo contribuir no que for necessário, viu, Paulo? Muito bom. Eu estava aqui apresentando as pessoas, dizendo que, além dos conselheiros, nós temos aqui a equipe da Agência de Regulação, da área de ouvidoria e auditoria, da área de regulação, o Cleiton, a Ágape e a Gabriela e a Mônica, que são do gabinete da agência. O gabinete da agência funciona como uma espécie de articuladora da atuação de todas as pastas dentro da agência, então por isso que cada servidor que está aqui está envolvido diretamente nesses trabalhos estratégicos. Entrando na pauta propriamente dita, que é a apresentação e deliberação sobre o parecer da Câmara Setorial, que analisou a regulação do serviço de limpeza urbana
dos serviços de gestão de resíduos e serviços de urbanização, e a gente gostaria de dizer aos conselheiros que a gente acompanhou aqui o trabalho dessa Câmara Setorial. Nós ouvimos a Câmara Setorial se queixando do prazo pequeno para análise de um documento tão extenso, mas mesmo a Câmara reclamando corretamente, de forma muito justa em relação a esse prazo, eu também assisti a essa Câmara se desdobrando no sentido de cumprir esse prazo diante da situação que nós estamos, que é a do encerramento de um contrato no dia 31 de dezembro, para assinatura de um novo contrato devidamente disciplinado, devidamente regulado, como propõe esse documento. Então, eu quero já antecipadamente agradecer à Câmara Setorial pela análise do documento. Antes da Câmara Setorial fazer suas considerações, eu gostaria de mais uma vez recapitular qual foi a trajetória que nós perseguimos até chegar aqui. A Agência de Regulação diagnóstico, da avaliação dos procedimentos, da elaboração do diagnóstico no Plano Municipal de Saneamento Básico. Só esse trabalho foi mais de um ano de trabalho, de visitas a campo, de interlocução com as diversas secretarias da Prefeitura, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Esse trabalho todo ao longo de 5 anos de acompanhamento do trabalho que a prestadora de serviço, que atualmente presta o serviço, faz, para conhecimento desse trabalho. Ao longo desses 5 anos, a Agência de Regulação cuidou de entender os serviços, de avaliar o que no entendimento da agência estava bom, do que precisava ser aprimorado, do que precisava ser modificado, do que precisava ser incluído, do que precisava ser excluído. E hoje eu não tenho dúvida que se tem uma instância que domina essa discussão sobre como fazer a gestão de resíduos, a gestão de limpeza urbana e serviços de urbanização numa cidade, eu não tenho dúvida que a Agência de Regulação está muito preparada. Eu diria que mais preparada do que os próprios órgãos de controle que nós temos no município e no estado. E com base nisso, nós fizemos todo esse trabalho de definição dos serviços, de disciplinamento dos serviços, de quantificação desses serviços, e com a ajuda da CEINFRA, não só quantificação, especificação, mas também precificação desses serviços, para que Goiânia pudesse realmente estar muito bem servida da prestação desse serviço nessa nova contratação. Fizemos isso e, depois de concluído isso, fizemos debates em vários fóruns, um deles foi no Fórum Social de Debates, fizemos consulta pública, fizemos audiência pública e, por fim, encaminhamos o documento a este Conselho, que encaminhou para a Câmara Setorial. Enfim, independentemente da avaliação da Câmara e da decisão desse Conselho, eu não tenho dúvida nenhuma essa regulação, mesmo que isso aconteça, nós cumprimos uma etapa de que é escrever essa regulação e todos os elementos que a compõem com muito critério, com muita dedicação. Então, eu quero, neste começo, já agradecer e cumprimentar a cada servidor da Agência de Regulação e a cada servidor da CEINFRA, que trabalhou para que a gente chegasse até aqui. Enfim, feitas essas considerações, eu abro a palavra para a Câmara Setorial. Nós temos aí o Antônio, que bravamente coordenou esse trabalho, para que ele e os membros da Câmara façam as suas considerações. Nós temos aqui, como membros da Câmara presentes à reunião, o Antônio,
que é conselheiro, a Carla, que representa a agência de regulação nessa Câmara Setorial, o Pedro, da PUC, da Pontífice Universidade Católica, e o Carlos Eduardo, da APAI. O Cleiton já disse que o Pádua, que é representante do CREA e participou do trabalho da comissão, está lá na Câmara de Vereadores discutindo o plano diretor, e a Renata, da Comurg, diz que não poderia vir, mas, ao que me consta, não justificou a ausência. Mas os outros 4 membros estão aí, e eu passo a palavra ao Antônio para que apresente as suas considerações e sobre o trabalho e sobre o parecer que está encaminhando a este conselho. Pessoal, mais uma vez, boa tarde. Todos me ouvem aí, bom tom. Muito bem, muito bem. Quero parabenizar aí a regulação e, em nome da regulação, o presidente Paulo, todos os membros aí das diversas áreas, das secretarias, tá? É um trabalho muito árduo, um trabalho inédito, né? Feito por essa gestão. Realmente, no início, houve um questionamento muito grande por parte dos membros, tá? Um conteúdo muito extenso, são quase 800 artigos, 260 páginas, 270 páginas, e mesmo sem tempo, reunimos com os membros, tanto da regulação, quanto a Comurg, quanto o CREA, a APAI, a PUC, e conseguimos deliberar nesse curto espaço de tempo e chegamos a um consenso, tá? Foram reuniões e reuniões, leituras e releituras, até a gente chegar nesse parecer final, tá? Para tanto, durante os trabalhos e os trâmites, foi nomeado um relator, tá? E nesse caso nós nomeamos a Carla para ser o relator da Câmara Técnica, e quero aqui também parabenizar a Carla pelos trabalhos junto à regulação e junto também a essa função de relator da Câmara, tá, pessoal? Não quero delongar muito aqui minhas palavras, o nosso parecer é bem sucinto, tá? Ele trata da apresentação, né, ao Conselho, que nesse momento delibera. Desculpa eu te interromper, então, se você quiser, na sua fala, fazer a leitura do parecer, fique à vontade, tá certo? Tá ok, muito obrigado, Paulo. A minuta é a resolução normativa, né, que estabelecerá as regras gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana, né, e gestão de resíduos sólidos e também demais serviços de urbanização dentro do município de Goiânia, né, que serão regulados a partir de agora, né, pela Agência de Regulação Goiana, AR, né. Realmente é um conteúdo bem detalhado. Ele foi confeccionado aí com 8 braços, 8 mãos, e a gente conseguiu realmente esmiuçar o conteúdo, né? Tanto que na última audiência, o presidente da Comurg, o Alex, inclusive se manifestou, né, tentando argumentar que seria inexequível, que a Comurg não conseguiria atender a todos os critérios, né? Foi um debate bem extenso no Paço Municipal, e esses membros aqui, a grande parte estava presente lá, tá? Então, foi deliberado com muita astúcia pela Câmara Técnica, e chegamos a um consenso final por aprovar a minuta, tá? Uma vitória nossa aí, junto com a regulação e todos os demais, tá? Nesse momento, Paulo, a minuta ela está sendo apresentada, e eu quero chamar aqui a nossa relatora Carla para estar fazendo essa leitura aí. É um conteúdo bem dinâmico, bem sucinto, tá?
E eu gostaria, se possível, Carla, você fazer essa leitura para nós aí do parecer. Pois não. Okay? Boa tarde a todos. Eu peço que aguardem só um minuto. O microfone está baixo, Carla. Não sei se para os outros, para mim está. Está baixo. Só um segundo. Agora vocês me ouvem? Melhorou. Sim. Boa tarde. Eu peço que vocês me aguardem só um minuto, porque o meu computador está travando e eu não estou conseguindo abrir o documento do parecer. Bom, caso você não consiga, eu estou com ele aberto aqui, tá? Para a gente otimizar, tá? Você pode projetar ele, por favor, Antônio? Deixa eu ver se eu consigo projetar ele, pessoal. Eu estou com ele na tela aqui. Deixa eu ver qual que é a opção para mim estar projetando ele aqui. Eu acho que eu vou conseguir aqui, Antônio, deixa eu ver. Paulo, eu só queria uma questão de ordem. Pois não, João, pode falar. Eu tô com um probleminha aqui técnico que meu celular tá com a bateria já assim, já finalmente. Então, às vezes vai cair e eu tô na confraternização aqui da CEPLAN, tô sem jeito de fazer, eu não trouxe o carregador e eu tô sem como carregar. Só fazer um esclarecimento. Eu fiz algumas sugestões, eu li a minuta, tá, de regulação, sugeri algumas coisas, sugeri para Carla, que prontamente atendeu. Tinha alguma parte que eu estava achando que estava um pouco em confronto com a lei que regula o transporte de entulho no município de Goiânia. E aí eu fiz essas sugestões, ela prontamente atendeu, fez as modificações. Então, se caso cair, o restante eu acho que está perfeitamente, ficou muito boa a minuta de regulação. E caso caia meu celular aqui, meu voto é por aprovação. Se for possível, antecipar o voto, porque eu tô com minha bateria aqui, eu acho que está 1%. João, muito obrigado. As contribuições chegaram sim à Câmara, a Câmara nos notificou em relação a isso, e quando a Câmara acolheu, a gente automaticamente incluiu no texto, né? Então, caso aconteça de você, de repente, for abduzido aí, a gente já vai estar sabendo o que aconteceu. Tá ótimo. Tá bom? Não, a única parte que eu percebi foi aquela, que assim, nós temos a lei que regulamenta o transporte já de entulho. Uhum. E eu acho que pela descrição, a forma que estava descrita, eu entendi, mas estava dando a entender que às vezes pegava a parte privada também. Uhum. Né? Não só de obras privadas, mas aí a Carla já fez a alteração e ficou show de bola. Tá bom? Muito bom, muito bom. Pois não, Carla? Bom, gente, então, eu não sei se o Antônio já relatou isso, porque eu estava com problema de conexão, mas a Câmara se reuniu em 2 momentos, no dia 3 e ontem, no dia 9. No dia 3, nós fizemos algumas discussões, voltamos com essas discussões com algumas considerações ontem. Ontem nós repassamos alguns pontos. Estavam presentes ontem os representantes do CREA, da atual prestadora de serviço, da Agência de Regulação e da AMA. Então, eu não sei se vocês preferem que eu leia o parecer todo ou se eu já vá para a conclusão. Não, leia todo, Carla, leia todo. Ok, então. Tratam os autos da apresentação ao Conselho de Gestão e Regulação para apreciação e, se for o caso, homologação de minuta de resolução normativa que irá estabelecer as regras gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos e demais serviços de urbanização no município de Goiânia a serem regulados pela Agência de Regulação de Goiânia, AR.
Considerando os preceitos da Lei Federal 11.445, alterada pela Lei Federal 14.026, que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico, considerando o disposto no parágrafo, aqui está errado, né? No parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Municipal 9753, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Goiânia, considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Municipal 9753, considerando as disposições dos artigos 19, 20, 21, 22 e 23 do Decreto 1842/2017, que aprova o regulamento do Conselho de Gestão e Regulação, considerando a minuta de resolução, que a minuta de resolução normativa foi apresentada pela Agência de Regulação ao Conselho de Gestão no dia 16 de novembro do corrente ano e distribuída para manifestação dessa Câmara Setorial, a Câmara Setorial dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, instância consultiva do Conselho de Gestão e Regulação, tem a informar. Após a distribuição da minuta, a resolução normativa que estabelece as regras gerais para a prestação e utilização dos serviços de limpeza urbana, gestão de resíduos e demais serviços de urbanização a serem regulados pela agência, esta Câmara Setorial procedeu à leitura e análise e realizou 2 reuniões nos dias 3 e 9 do corrente ano, as listas de presença e anexo, para exposições de considerações e debates. A referida minuta de resolução normativa contempla regras claras para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, objetiva a prestação do serviço com continuidade, regularidade e qualidade, atendendo ao interesse público e de forma adequada à manutenção da saúde pública e da salubridade ambiental, tudo de acordo com as legislações supracitadas. A aplicação das regras propostas pela Agência de Regulação de Goiânia, através da minuta de resolução normativa, proporcionará ao titular dos serviços controle sobre a qualidade e economicidade da prestação dos serviços e ao prestador maior segurança, haja vista que a referida minuta especifica de forma clara como e quando o serviço deve ser prestado. Neste sentido, essa Câmara Setorial manifesta pela aprovação da minuta de resolução normativa, que estabelece as regras gerais para a prestação dos serviços e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos e demais serviços de urbanização no município de Goiânia a serem regulados pela Agência de Regulação, Goiânia, 10 de dezembro de 2021. Muito bem, muito obrigado, Carla. Vocês da Câmara gostariam de fazer outras considerações para os conselheiros? Carlos, quer fazer alguma consideração? Oi, Paulo, bom dia a todos. Paulo, a única consideração é que meu nome está errado aí na minuta. Ah, tá. Tem que ser substituído. No parecer da comissão? No parecer. Tá. Mas eu concordo, até conversei com alguns colegas, né, na última reunião, e foi um tempo muito curto, mas a gente entende, devido à urgência e à necessidade de ter, descrever esses serviços de forma que a próxima contratada vá ter um parâmetro para ela executar o serviço e também a agência ter um parâmetro de que o que ela vai cobrar, né? E entendendo também que vocês também tinham um tempo muito curto para poder renovar esse contrato. Então, de antemão, eu concordei com a minuta, né, com o que foi descrito. Talvez se nós tivéssemos um tempo maior, talvez a gente teria contribuído mais, mas, enfim, eu parabenizo vocês pelo esforço, pelo trabalho, dedicação. Eu sei que não é fácil construir um documento desse, né? Vocês estão quebrando um paradigma aí, são 50 anos, né? Parece que o último contrato foi assinado e agora que está tendo uma regulação, então eu parabenizo você, Paulo, em nome da agência, a todos os seus
seus auxiliares, né, aos demais colegas, que eu acho que, nesse momento, né, você está fazendo história aí, né, porque nós nunca tivemos um contrato, nunca tivemos um parâmetro para regular esse tipo de serviço aqui na nossa cidade. E eu creio que ele vai ser um norte, né, em cima desse contrato, provavelmente vão ser, futuramente vocês vão fazer mais algumas adequações, porque a gama de serviço é muito grande, né, uma prestação de serviço essencial e também muito complicada, né, com uma cidade do nosso tamanho. A gente sabe que o desafio é enorme, né, e essa foi só a primeira etapa, né, então, de antemão, são essas minhas palavras. Parabéns a todos que estejam envolvidos nesse projeto. Obrigado, Carlos, pelas palavras, muito obrigado aí pelo trabalho realizado. Pedro, você quer fazer alguma consideração? Pedro, representante da PUC, eu tinha confirmado a presença dele, deixa eu ver se ele continua presente na reunião. Alô, Pedro? Gostaria de, enquanto o Pedro se manifesta aqui, ou pede a palavra, eu gostaria de abrir a fala dos conselheiros aí que se sentirem à vontade, quiserem fazer as suas considerações. Ô Paulo, com sua licença e dos demais conselheiros, eu gostaria de me manifestar. Fica à vontade, Fausto. Palavra com você. Em primeiro lugar, eu acho que dizer do trabalho que a Agência de Regulação tem feito realmente é chover no molhado, né? A gente sabe que você está fazendo um trabalho maravilhoso com a sua equipe, e a CEINFRA se sente orgulhosa de poder, de alguma forma, dar uma pequena contribuição, de ajudar um pouquinho vocês nessa construção que vocês estão fazendo. Eu gostaria de fazer algumas considerações, até porque na última audiência que nós tivemos, né, Paulo? Eu estava lá, mas eu fui chamado pelo prefeito, assim, repentinamente, tive que abandonar a reunião quase que pela metade, né? E me parece que depois houve alguns pronunciamentos ali um pouco diferente daquilo que se tem conversado até aqui. E eu quero primeiro manifestar meu apoio à sua posição e dizer que como gestor do contrato que a CEINFRA, que o secretário de infraestrutura será, são já inicialmente definida e já inicialmente desenhada. Entendo até o desejo da Comurg de não ter, talvez, que responder a um sistema de regulação um pouco mais rígido, né? Um pouco mais exigente, um pouco mais regrado, né? E até entendo, mas não apoio. E eu acho que desde o início nós temos colocado isto como, isso que talvez seja a coisa mais importante para todos entenderem, isso é fator de sobrevivência da Comurg. Porque se a Comurg não se tornar competitiva, se a Comurg não se tornar uma prestadora de serviço efetiva, de boa qualidade, e que possa, em qualquer campo, demonstrar seu serviço, e se for o caso mesmo, enfrentar algum tipo de concorrência, eu acho que a Comurg está fadada a desaparecer. Eu quero lembrar a todos, você mais do que ninguém sabe disso, Paulo, nós participamos dessa luta lado a lado, ombro a ombro, né? Que
temos feito um esforço grande para manter a Comurg trabalhando. Compreendemos, entendemos a imensa responsabilidade social que a Prefeitura tem em função do elenco que a Comurg tem, de um efetivo imenso de funcionários, não é isso? E a gente, uma hora fala que é 5.500, outra hora fala que é 7.000, na verdade, a gente sabe que tem muitos efetivos, né? Um grande número de funcionários, e que a gente tem também responsabilidade social perante isso. E essa responsabilidade social que a gente tem, que eu acho que você, Paulo, também comunga dessa mesma ideia, é fazer com que a Comurg sobreviva, é fazer com que a Comurg permaneça como uma empresa efetiva, prestadora de serviço e com boa qualidade. Senão ela não vai sobreviver num ambiente competitivo. Você sabe muito bem que nós já iniciaremos no ano que vem alguns serviços da Comurg serão licitados, você sabe disso. O contrato da Comurg terá cláusulas restritivas e nós pretendemos, com isso, dar o nosso apoio à sobrevivência da Comurg. Eu acho que isso deve ficar muito claro para todos nós. Eu até peço desculpa aí, como um desabafo, porque a gente trabalha com isso desde que eu cheguei aqui. Eu tenho procurado atuar, procurado criar um ambiente de fiscalização que não existia, um ambiente de controle, um ambiente que permita ao município efetivamente controlar, gerir e monitorar as ações da Comurg. Isso daqui é administração pública. Isso daqui não é algo particular, onde pode se suportar eventuais atividades, onde se pode suportar outras coisas, tá? Nós temos um orçamento grande, temos um orçamento apertado, tenho dificuldades imensas de cumprir meu orçamento, e dentro do meu orçamento, quando eu digo meu, é da CEINFRA, né? Nós temos uma enorme quantidade de recurso que vai para a Comurg. Então, a gente sente aqui, cada real que sai para a Comurg é R$1 a menos que fica para a CEINFRA tapar buraco, limpar a boca de lobo, colocar uma lâmpada na cidade. Então, eu peço desculpas aí pelo meu desabafo. Desde já, quero deixar muito claro que sou totalmente favorável a essa resolução que vamos tomar aqui hoje, né? A essa minuta que foi apresentada, porque a forma de fazermos a Comurg sobreviver é estando regulada, é estando controlada, é estando monitorada, é estando com seus gastos, com seus dispêndios devidamente aprovados, controlados e dentro dos termos de regulação e controle que regem toda a administração pública do município de Goiânia. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado aí. Muito obrigado, Fausto. Nós estamos agora, esses links, para a gente fazer reunião, eles estabeleceram o limite de 1 hora. Então, nós estamos a 10 minutos do encerramento desse prazo, mas eu quero que os conselheiros tenham aí o espaço para fazerem as suas manifestações. Eu só pediria que ficassem muito atentos e no encerramento desse intervalo às 17 horas, a gente vai automaticamente encaminhar um link para dar continuidade à reunião.
e eu pediria que todo mundo que está presente e ficasse atento e retornasse à reunião, porque possivelmente nós vamos fazer a votação no próximo bloco. Abro a palavra aí aos demais conselheiros que queiram falar. Quer falar, Hugo? Você me ouviu? Você está tentando ligar o microfone? Ô, Fausto, não, tá tranquilo, sem comentários. Para mim tá tudo de acordo, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado. Rafael, você quer fazer considerações? Ô, Paulo, eu estou acompanhando. Não, para mim tá tudo ok. Tá tudo bem explanado, tá tudo entendido por aqui. Tá ótimo. Mais alguém presente na reunião gostaria de fazer suas considerações? Bom, eu quero fazer as minhas considerações. Primeiro, fazendo referência ao trabalho da Câmara Temática. Agradecer particularmente ao Antônio, mas extensivamente a cada membro pela dedicação de fazer esse trabalho num tempo recorde. Todo esse documento que o Antônio falou, de mais de 300 páginas, mais de 200 páginas, quase 800 artigos, todo esse documento foi trabalhado pela minha equipe, particularmente por mim, por vários dias, várias noites, vários finais de semana, porque a gente sabia da importância e da urgência do desenvolvimento desse trabalho. Hoje eu tive uma reunião com o prefeito de Goiânia, agora entre meio-dia e 13h, e disse do trabalho que estava sendo desenvolvido e da dedicação dos conselheiros e dessa Câmara Temática, além dos servidores da Agência de Regulação e da CEINFRA. O prefeito pediu que agradecesse a este conselho e aos membros da Câmara Temática por essa dedicação, por esse empenho. Pediu celeridade na abertura do processo de contratação, tendo em vista o encerramento do atual contrato, dia 31 de dezembro, e o prazo exíguo para a realização da nova contratação. Então, o prefeito entendeu, tanto é que prontamente mandou um abraço a cada um, agradecendo aí pela colaboração com a gestão a qual ele está à frente. Sobre o desabafo do Fausto, eu nem consideraria como desabafo, eu acho que é um depoimento franco, muito honesto, muito legítimo e incisivo da forma que tem que ser. A CEINFRA não prestou uma pequena contribuição. A CEINFRA, na gestão do Fausto, tem sido parceira o tempo inteiro, tem se dedicado e se desdobrado, assim como a Agência de Regulação, na elaboração desse trabalho, e a CEINFRA fez isso com muita colaboração e com muita dedicação também, por reconhecer a importância dessa contratação. Como o Antônio e o Fausto, dois conselheiros, citaram os debates da audiência, eu gostaria de fazer dois destaques. Primeiro, do fato dos debates lá, no meu ponto de vista, serem extremamente naturais e previsíveis numa audiência pública, mas o debate, particularmente com o presidente da Comurg, ele traz para mim, uma clareza, uma demonstração objetiva de como o trabalho da Agência de Regulação foi um trabalho isento. A regulação, ela de fato disciplina. E a disciplina, para quem às vezes tem dificuldade de ser disciplinado, incomoda. Mas como o próprio Fausto disse, como se trata de serviço público, de dinheiro público, esse debate acirrado dentro da audiência, ele só demonstra a imparcialidade e o rigor
com que essa regulação foi feita, a ponto de, como disse o Carlos Eduardo aí, representar uma quebra de paradigma e, como disse o Fausto, se a Comurg realmente quiser continuar prestando serviços, esta regulação é um divisor de águas que exigirá ou da Comurg ou de quem for prestar esses serviços muita disciplina, muita atenção e muito rigor, porque além de dizer como o serviço deve ser prestado, os preços, as composições de custos e preços calculados são preços de mercado, e mais do que isso, esse disciplinamento não diz só como o serviço deve ser prestado, mas também diz como ele será fiscalizado, como ele será medido e como ele será faturado. Então, na verdade, ele vai exigir de quem for prestar o serviço muita atenção em relação aos cuidados que deve ter com o dinheiro público, com o interesse público e com o serviço público. É isso que eu gostaria de destacar para vocês, e se alguém não tiver outra consideração a fazer, a gente pode abrir para a votação da aprovação ou não do parecer da Câmara Temática. A Câmara Temática recomenda aos conselheiros que a regulação seja aprovada, então cabe aos conselheiros acatarem ou não, ou votarem contra o parecer. Se votarem a favor do parecer que recomenda a aprovação, a resolução e regulação do serviço de limpeza urbana estará aprovada e essa passa a ser a regra do município de Goiânia. Se não aprovado o parecer, nós marcaremos outras reuniões para deliberarmos sobre quais os encaminhamentos devemos dar. Se concordarem e ninguém se manifestar, eu vou colocar em votação o parecer da Câmara Temática. Paulo, a reunião acaba em 2 minutos. Tá. Se quiser já mudar para o próximo link. Eu já mandei o link para todo mundo, tá? Não, obrigado, Cleiton. Não havendo nenhuma manifestação, a não ser do secretário da reunião, Cleiton, eu coloco em regime de votação. Quem for contrário ao parecer da Câmara e não quiser aprovar a regulação, a resolução que estabelece o disciplinamento operacional da limpeza, por favor, se manifeste. A presidência do Conselho entende que, não havendo nenhuma manifestação, gostaria de perguntar se alguém queira se abster da votação. Também não havendo nenhuma manifestação, a presidência desse Conselho entende como aprovada, por unanimidade, a resolução apresentada pela Agência de Regulação e, portanto, abre espaço para as considerações finais e, em seguida, o encerramento dessa reunião. Alguém quer fazer alguma consideração? A reunião está encerrada, eu agradeço a presença de todos e quero cumprimentar esse Conselho, a Câmara, a CEINFRA e a todos que contribuíram para essa grande vitória. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço a todos, a reunião está encerrada. Muito obrigado. Parabéns, Paulo, e até a próxima. Até o próximo desafio, né? Até o próximo round.